Olá, mestre Thiago, Olá, mestre Felipe, tudo bem? tudo certo? Prazer começar mais um React com o Full Life, né? E Vamos novamente lá. dando boas-vindas a quem está assistindo ao vídeo agora. Opa, boas-vindas a todos. Hoje o nosso assunto vai ser o bastão do Intune, né? Aqui dentro do sistema a gente fala o nome do domínio, Luktin.com. Você quer falar alguma coisa antes de a gente começar a fazer o vídeo sobre o bastão? Eu acho que é um domínio interessante, né? Muito controverso, né? Então tem muitas questões que você encontra na internet sobre o Looking.com. Eu acho que vai ser interessante esse React aqui, um vídeo bem preciso do canal Kung Fu Life que fala bastante sobre a natureza já, né? Desse instrumento, né? Então vamos lá, vamos ver o que vai aparecer aí pra gente. Perfeito. Então a gente começa por um trecho que entendo que aborda exatamente essa natureza. Bastão. Agora, o que é muito interessante é verificarmos o quanto da ideia de o bastão não faz som duplo, ou seja, faz apenas um som. Esse som, ao contrário do que muita gente pensa, é o som que é do golpeamento no corpo do adversário. E por que o bastão ele é tão interessante e é tão necessário ser dessa maneira? Muito simples. Quando nós estamos em guarda no bastão, né, nós temos uma dificuldade de golpear o outro adversário em função do comprimento do bastão e da previsibilidade do golpe. O bastão tem apenas um ataque, que é o Piu Quan. Todos nós sabemos que todo bastão de Wing Chun só irá fazer um ataque. Mas como que nós podemos fazer esse ataque ser efetivo, apesar dele ser altamente previsível? Daí a necessidade de trabalhar um outro estágio da evolução da vitória, que é justamente o estágio da prefiguração. E é o Então esse é um trecho curto com muito conteúdo sobre a natureza, né? Então a gente está colocando, né? Foi colocado questões pelo Grandmaster Lemamura sobre o bastão não fazer dois sons, conectando isso com a natureza do bastão. Foi falado também do Piu Quan, então logicamente a questão da antecipação. Eu acho que todos esses elementos são um ponto de partida que eu queria pedir para você, mestre Quintela, começar a abordar esse ponto. Vamos lá. Bom, é como você disse, né, mestre Felipe, esses vídeos do canal Kung Fu Life são bem interessantes porque são vídeos de Kung Fu, né? Então você tem várias camadas ali, e é muito interessante esses reacts porque a gente tem a oportunidade de ampliar algumas camadas que estão subscritas ali, né, para os diversos entendimentos. Então esse trechinho que você recortou aí traz muita informação, né? A começar por essa questão, né, desse ditado marcial Skinkuit, né, que é o Quan Mo Leung Han, né, que é o bastão não faz duplo som, não faz dois sons, né, como disse ali o grão-mestre Larry Mamuri, que é um ditado muito interessante que gera uma série de interpretações e controvérsias, né? E o próprio grão-mestre do Sifu, Larry Mamuri, ele já orienta um sentido. Ele diz, é o som que é feito no oponente, né? Ou seja, você acertou lá o golpe, né? E esse acerto, né? E ele também já nomeia, né, a ferramenta, né, que vai fazer esse ponto lá, né, que é o Piu Quan, né? E ele faz uma outra oferta muito interessante de sentido, que é sobre só tem esse golpe, né? Então é o único golpe. E isso gera também uma série de outras controvérsias aí na internet mundo afora, né? Sobre o uso do bastão, né? E especialmente que tipo de golpe é esse, né? Então são questões muito interessantes que vão falar sobre essa natureza de precisão, né? O Lupin com Quan, o bastão, um bastão longo, né? Pesado, né? Com uma madeira rígida, né? Que vai trazer para a gente uma experiência muito interessante, que é a difícil relação, né, entre peso e precisão, porque você precisa ser preciso, visto que você só tem um golpe, um tipo de golpe, né? Então você precisa ser muito preciso, e essa precisão ela está no contraponto da quantidade de peso que você está carregando. Então, como fazer esse bastão ficar leve faz parte do seu caminho para conseguir entender a natureza
desse instrumento, né? Então acho que é um ponto para a gente começar a conversa que traz bastante reflexões, né? Exatamente. Eu fiz questão hoje de colocar no meu fundo, virar a câmera para essa parte do Polo Insight Kung Fu, que é o polo que eu faço a gestão, e aqui exatamente onde a gente guarda os nossos bastões. Então, você vê que na câmera ele nem aparece todo, né? Então são cerca de 3 metros de comprimento. Então é muito interessante pensar como um objeto assim, com essas características, né, ele se torna uma ferramenta de um sistema de Kung Fu. Eu acho que esse é um ponto muito interessante que muita gente escapa, né, quando vai olhar para o bastão. Fica olhando para várias questões, mas não pensa nisso como algo pode ser uma ferramenta para um sistema de Kung Fu. Assim como o boneco de madeira, por exemplo, é uma ferramenta também do sistema Wing Chun e tem suas particularidades. Quais são as particularidades do bastão? Eu acho que nesse trecho o grão-mestre Yamamura ele fala muito bem pontos fundamentais que advêm da particularidade do bastão. Ou seja, se você tem algo desse comprimento, claramente o uso principal, né, se não, né, foi até colocado como único, né, mas certamente o uso mais favorecido que é o Piu Quan, é o disparo, né, do bastão. Piu de disparar, Quan o bastão, o Piu Quan. E quando você tem com clareza um movimento tão evidente, logicamente ele se torna previsível. É muito interessante. Ao mesmo tempo que ele é previsível, ele não é fácil de fazer, porque o bastão é pesado, o bastão é grande. Você tem 2 mãos envolvidas no mesmo movimento. Então tem toda uma dificuldade, né, de manifestar o movimento Então essa é uma coisa interessante para quem manuseia o bastão ele exige Kung Fu, só de você manusear ele, então é uma ferramenta de Kung Fu, ela exige Kung Fu de quem usa. Exato. E para esse movimento ser efetivo, tem que conseguir lidar com essa previsibilidade dele. Então a capacidade de você antecipar onde o outro vai estar e como ele vai estar, né, o seu oponente, né, se torna muito mais necessária, né, ou muito mais evidente. Sempre foi necessária, né, mas se torna muito mais premente, mais exigida, né. Então essa natureza ela tem todas as sutilezas que eu acho que estão bem colocadas no vídeo, mas é complicado de entender. Se você não tem a experiência de pegar esse bastão e realmente fazer, é muito difícil. O que eu tive na internet muita gente não entendendo isso, né, e fazendo uma escolha que é a seguinte: deixa eu pegar então um bastão leve, deixa eu tornar esse bastão mais leve, pego um outro tipo de material, e aí você muda totalmente a natureza do processo. Fica muito fácil você fazer outras coisas com o bastão. Se ele for muito leve. Exato. Exatamente, né? E você perde a possibilidade desse tipo proposto de bastão que o sistema Wing Chun está propondo aqui, né? Porque é claro que em outros sistemas ou para outras propostas você pode construir outros tipos de bastão, inclusive bastões que têm 2 cabeças, por exemplo, né? Que você usa os dois lados do bastão, né? Que não é o nosso caso aqui. Aqui o Luk Tin Pun Quan é um bastão que é proposto em uma configuração que a gente comenta, né, sobre o rabo do rato, né, ou seja, ele tem uma parte maior, ele tem uma parte menor, né, que é a cauda, né, desse bastão. Se você imaginar o rabo do rato, assim. Então, e você vai usar essa parte menor para exatamente favorecer esse único movimento, esse único disparo, que é o Piu Quan, e como o mestre Felipe comentou, muito difícil de realização, porque precisa ser muito preciso e precisa ter alto nível de antecipação. Você realmente precisa saber qual é o momento exato de disparar e disparar aonde, né? Entendendo inclusive o tipo de recuo que você vai ter ou o tipo de penalidade que você vai ter se você se precipitar, né? Então, aqui há um ganho muito grande para o artista marcial, porque se nas mãos livres você tem a possibilidade de reposição das mãos, se nas mãos livres você tem a possibilidade de conseguir se esquivar ou usar algum movimento para se proteger, como a gente viu no react que a gente fez do Muay Thai mesmo, situações em que você já perdeu a guarda, a pessoa já entrou na guarda e você consegue então, né, se ajustar a partir de uma perda de guarda,
o bastão está propondo uma outra situação, que é você não ter essa questão da perda de guarda, você sair de um movimento de guarda para um movimento de acerto, né? Ou, né, uma vez que você se cair em determinadas situações, você ter ajustes muito pequenos, que é o que o próprio Grão-Mestre Léo demonstra nesse vídeo depois, né? As situações de desfavorecimentos, onde ajustes muito pequenos te colocam de volta em uma situação de alta vantagem, né? Então isso é um domínio que vai trabalhar do início ao fim a temática da precisão. Então toda vez que você vê um bastão pressuposto do Wing Chun girando e etc., ele está pressupondo outra natureza, né? Não estou dizendo que está errado nem nada, mas certamente ele não está propondo essa natureza que a gente comentou aqui do Pan Moleon, né? Ele está propondo outra coisa. Isso é algo que precisa ser bem observado. Porque se você está propondo o bastão fazer apenas um som, né, ou não ter dois sons, né, como diz o ditado, essa natureza ela é de precisão como se diz, acuidade mesmo, né? Você só tem um movimento e esse movimento precisa ser bem realizado e bem preparado, né? Bem preparado, acho que é a palavra importante aqui. Perfeito. É a natureza de conseguir fazer o movimento definitivo, né? Conseguir gerar as condições de fazer um movimento definitivo. Vou colocar o próximo trecho aqui, mas então, o que é uma coisa interessante é o seguinte: vamos supor que eu esteja fora da linha de ataque. Então, o mestre Rodrigo golpeia e percebe que eu estou exatamente na distância do golpe. E o que acontece? E eu estou justamente fora da guarda. Ele conseguiu se desvencilhar da minha guarda, nós poderíamos estar aqui, e nesse sentido seria muito cômodo para mim, porque minha guarda irá perfeitamente me defender, porque caso ele ataque, simplesmente eu mantendo a guarda, observe que como que o bastão ele se desvia do meu corpo, ainda que originalmente ele estivesse na linha central. Né? Então parem nesse ponto aqui, antes do movimento efetivamente ser demonstrado, porque aqui já tem um ponto fundamental, que é a guarda do bastão. Então, a gente está falando da natureza do bastão, de como é importante entender a lógica dessas características. Né? Se você for usar um bastão de outras particularidades, vai ser outra natureza. Então, como você bem colocou, mestre Quintela. Então, nessas características, é muito interessante como saber fazer a guarda do bastão. E o Grão-Mestre Léo mostrou muito bem o que a guarda do bastão possibilita. Essa capacidade de, ao estar na mesma linha, você conseguir, simplesmente ficando na guarda, o disparo do outro não entrar. E a importância de conseguir ficar alinhado, o que com esse bastão é bem difícil na dinâmica, né? Basta um pequeno movimento que facilmente você desalinha a sua guarda, né? Que é uma guarda, inclusive, que muita gente acha polêmica, né? Que dentro do 21 é uma guarda onde você usa a linha do ombro, ou seja, você fica de lado em um sistema que o tempo todo coloca você de frente, né? Então, o bastão é realmente muito interessante. Exato, né? Trazendo uma outra lógica, né? Ou uma lógica complementar, né? Eu diria, né? Assim, né? Melhor, né? Uma lógica complementar dentro do sistema, né? Contrariando um consenso, né? Quer dizer, até aqui você, de fato, no sistema 1-1, né? Dentro da nossa linhagem, né, você trabalhou a trilogia fundamental e você trabalhou o Mukian-Jong, né, através do estudo ali de refinamento no boneco, e então você chegou, né, aqui no Lutin Pun Quan, onde você de fato vai usar, né, o ombro, né, como referência, né? Tem um ditado, né, um Kinkui, que é Chaksan e Bokwayun, né, que é você de lado toma o ombro como meridiano, como referência, né, para o centro, né? E aí essa posição realmente vai te posicionar dentro de uma espécie de casinha. Eu costumo brincar ali, você fica numa casinha, né, que fica o seu ombro, né, o bastão fazendo um certo triângulo com você dentro desse triângulo, né, e ali você se protegendo. Então a própria geometria vai te explicar como você está ali se posicionando para se proteger, né, usando essa lateralidade que é proposta para usar uma arma, né, ou um dispositivo dessa envergadura, né, desse comprimento. Então, dentro dessa posição, você vê ali como é interessante, né? O Grão-Mestre Léo, ele está posicionado e se você tiver bem posicionado e com a energia apropriada,
né, usando o seu corpo ali como referência para apoiar o bastão e etc. Você viu que o bastão do mestre de Arola, ele foi para frente e ele saiu lateralmente. Então, isso é uma proposição, inclusive, que está proposta também no John Sal, né, nas mãos livres, né, só que na posição lateral agora. Então, você está construindo uma natureza que está reforçando a natureza da guarda do Wing Chun nas mãos livres também, né, e isso vai te fazer entender melhor, né, ao experimentar essa guarda do bastão, vai te fazer entender melhor, inclusive, o uso dessa guarda nas mãos livres, né, o como que você se protege ou como que você toma ela como referência, né, nas suas interações. Então é um ponto muito rico ali de como usar a guarda, e é uma guarda que exatamente está propondo uma certa quietude, quer dizer, você precisa ficar numa ideia de espera estratégica, você precisa se posicionar e aguardar realmente que o outro faça o movimento, porque ali é quase um jogo de quem se movimenta primeiro, né? O que eleva ainda mais o seu Wing Chun, porque se você pensar de uma maneira profunda sobre a maneira como o sistema Wing Chun foi sendo apresentado até aqui, você está gerando um contexto de reação, ou seja, toda a ação que é feita em cima da sua guarda, você gera uma reação a partir disso. E o bastão, ele é quase o educador no nível máximo em relação a isso. Você precisa realmente esperar e ter uma espera estratégica para se movimentar com precisão, porque você tem um instrumento imenso para ser utilizado e você não pode ficar se movendo, né, à torta e à direito, como se diz, os mineiros falam assim, né, eu sou mineiro. E esse ponto inicial que você comentou, mestre Felipe, interessante sobre o ajuste, né, porque qualquer coisinha que você fizer na cabeça do bastão, ou seja, a parte que está próxima ao seu corpo, né, gera um efeito muito grande lá na ponta, porque, como você comentou, um instrumento de quase 3 metros de comprimento, né, qualquer ajuste que você fizer aqui próximo do seu corpo gera um movimento muito grande na ponta. Se não me engano, o patriarca Moyato comentava de 0,5 polegada aqui na cabeça do bastão, 2 pés ingleses na ponta, a referência, né, que era possível. Então, um ajuste pequeno aqui na sua mão, um ajuste muito grande lá na ponta. Então, isso demanda uma precisão, né, absurda do artista marcial aqui. Exatamente. E esse processo num sistema de Kung Fu é muito interessante, né? Como um sistema, para ele ter uma real amplitude de experiência, ele tem que, em cada etapa dele, gerar várias relações, né? Seja de, né, complementar, seja inclusive de aparentemente contraditório, né? Então, todo um domínio, todo um pedaço do sistema que leva o praticante a olhar e falar, poxa, mas o que está sendo feito isso aqui comigo agora? Aparentemente está indo contra tudo que eu fiz antes. Isso na primeira camada, né? E aí, conforme vai tendo a experiência, vai conseguindo apreciar, como você bem colocou, outras camadas e vendo que essa aparente contradição conecta em outras camadas mais profundas, né? Então, isso é muito interessante para entender como, muitas vezes, a aparência de algo, né? E é importante para quem está usando o Kung Fu como uma ferramenta de ampliação da capacidade estratégica, conseguir enxergar além das primeiras camadas de algo, né? Esse é um ponto fundamental que a experiência nesse domínio traz. Você foi preciso como bastão agora, né, nessa sua colocação, porque um sistema de Kung Fu seria incompleto se ele não tivesse um determinado instante em que ele contraria a sua própria exposição até ali. Porque se é um sistema de casos, né, é importante também a contrariedade, né? É importante você, ou no mínimo uma contrariedade aparente, porque aqui existe também um elemento muito forte de complementariedade, porque se você parar para pensar, se você trabalhou a guarda aqui, né, nas mãos livres, e você trabalhou uma noção, né, de linha central, né, e essas linhas elas são postas à frente do seu corpo e elas alcançam até a sua lateralidade. E aí, quando chega aqui, você precisa de uma linha lateral, e essa linha é o que o bastão está trazendo. Então, você vê, não é tão contrário assim, embora traga uma contrariedade crescente, e que para a pessoa inexperiente, ela assusta. Fala, como assim, eu vou ficar de lado agora? Você vai ficar de lado porque você precisa complementar tudo que você fez até aqui.
Então esse é um ponto que eu acho muito rico e que, né, complementa exatamente com isso que o mestre Felipe colocou, né? Uma noção profunda de um sistema de Kung Fu que mostra que o sistema Wing Chun foi realmente pensado como um sistema de Kung Fu. Então, no próximo trecho, a gente vai exatamente ver a demonstração do grão-mestre Naramura sobre o Tan Quan. Então, o que é interessante? Quando estou aqui, ó, eu não tenho essa prerrogativa. Então, é muito importante como eu irei fazer. Daí a necessidade de eu utilizar um movimento extra, que no caso seria Tan Quan. Então, quando o mestre Rodrigo golpeia, primeiro, observe que ele vai alcançar, e agora eu não vou sair do lugar. Quando o mestre Rodrigo golpear, observa que agora o bastão dele sai e o meu bastão está no centro. Cuidado para não fazer exatamente isso. Observe. Os dois saírem. Aí os dois terão que voltar e assim a oportunidade será perdida. É muito importante, portanto, que quando nós estamos aqui, apenas quando o Rodrigo golpear, o bastão do Rodrigo saia. Com isso, o que acontece? Ele oferece a vitória para mim, por quê? Porque ele está agora na minha distância. Observa aqui, ele está na minha distância. Então vamos fazer agora na velocidade normal. Quando ele golpeou. Esse trecho que demonstra o Tan Quan, eu acho que é muito interessante porque ele evidencia tudo que a gente estava falando até agora, né? A começar pela importância da guarda e depois, a partir da não condição de guarda, a precisão de conseguir usar esse momento também. Exato, né? Então, uma recuperação de posição, né, a partir, né, de um ajuste bem pequeno da guarda, e ali uma precisão do movimento. Inclusive quando a gente pega, curiosamente, os comentários desse vídeo lá no canal Kung Fu Life, você percebe que várias pessoas, né, relatando, dizendo o seguinte, assim, nossa, excelente realização técnica, né? Então assim, o pessoal ficou muito impressionado com a perícia do grão-mestre Léo, porque de fato quando ele movimenta o bastão do mestre Giarola, ele vai para bem longe, né? E ele fica bem preciso na posição, que é bem diferente de você empurrar o bastão da outra pessoa e o seu também ir, né, para uma disputa dos dois saindo da linha. Então ali é realmente uma precisão de você, ao tirar esse bastão da pessoa, você tirar para estar na posição de Piu Quan, de realmente conseguir realizar aquele golpeamento que a gente comentou no início, esse golpeamento que é o único, que não faz dois sons, né? Então é uma recuperação estratégica dentro de uma condição de pouquíssimo movimento e uma energia precisa, né? Que é uma recuperação que a gente espera de um artista marcial de alto nível, né? Porque, como a gente comentou no react anterior, né, teve uma situação que a gente comentou sobre essa perda da guarda, né? E é o comum na nossa vida, o comum é você não ter condições o tempo inteiro da melhor guarda, né? A vida ela vai causar para você diversas situações em que você vai ser pego no contratempo, você é pego no tempo errado, você não esperava que determinada situação acontecesse, você esperava outra coisa, ou você nem esperava nada, você realmente foi pego, né, desprevenido, que isso é uma situação ainda pior. Mas dentro dessas diversas possibilidades que a vida vai trazer, você precisa saber então como recuperar a sua linha, né, e de maneira precisa, para que você não só recupere a sua linha de golpeamento, a sua linha de equilíbrio, vamos dizer assim, o seu equilíbrio agir, né, mas recupere em condição de realizar algo. Não basta você, nas situações muito sérias da vida, não basta você apenas dizer, eu continuo vivo. Não, eu preciso continuar vivo e preciso continuar realizando a minha vida, preciso continuar vivendo, preciso continuar protegendo a minha família, prover para minha família, etc. Então eu preciso continuar tendo condições de viver, né? E o artista marcial, nesse ponto, é esperado nesse nível, não, já é um nível bem maduro do artista marcial, é esperado que ele consiga recuperar a linha em plena condição de golpeamento pleno, né? E em total capacidade de realização com uma antecipação bem realizada. Então ali você vê que é um movimento muito bonito que o grão-mestre Léo demonstra ali, que ficou impressionante
as pessoas que comentam lá no canal. Sim, e a ferramenta do bastão dentro do sistema 21 é muito interessante por ser uma ferramenta no sistema de Kung Fu. Sendo uma ferramenta no sistema de Kung Fu, ele exige Kung Fu. Então, essa precisão que foi mostrada, ela é muito difícil. Então, quando a gente fala de bastão, a gente pode dizer, isso no livro também, ter a guarda é ter a capacidade de disparo. Então, quando o mestre Rodrigo tem a guarda, naturalmente ele vai disparar. E aí a grande capacidade de usar um movimento único, que é o Tan Quan, para conseguir, de não ter a guarda, passar a ter a guarda, a condição de disparo, e conseguir efetivar o disparo. Essa qualidade, que parece ser simples o movimento, mas mesmo vendo por vídeo, quem tem olho e quem já experimentou o peso do bastão sabe que não é fácil. O mais comum é você passar, como foi demonstrado também. E, na verdade, quando você pega duas pessoas que não têm experiência, o que mais acontece é esse tipo de coisa. É nenhum dos dois ter efetivamente o meio. Não é nenhum outro, é nenhum dos dois ter. Então, você vê a pessoa que não tem distância e do outro lado ele não consegue identificar que o outro não tem condição, ainda assim ele tenta defender. E defende passando. Ou seja, os dois estão o tempo todo fora de condição e sem conseguir identificar a condição adequada, pela dificuldade de compreender o processo e pela dificuldade de manuseio da ferramenta. Por isso que é uma ferramenta avançada no sistema. Exato. Por isso que é como você comentou mais cedo, né? Realmente você, por exemplo, transformar esse bastão num bastão leve, né? E aqui leve, eu digo leve sempre em referência à pessoa que está segurando, né? Então, a pessoa está segurando o bastão e ela percebe ele leve, ou seja, de fácil manipulação, talvez isso prejudique a experiência dessa natureza, né? Porque não é que ela tem que ser um bastão pesado, tem que ser um bastão apropriado, como a gente sempre comenta na natureza do Kung Fu, né? Precisa que esse instrumento seja apropriado a cada pessoa que está fazendo o uso dele. E nesse caso, o bastão dificilmente, se ele for muito leve, vai te permitir essa natureza, porque você vai conseguir ficar manipulando ele, empurrando, e você não vai ter a experiência de ter que manusear aquilo que a gente comentou mais cedo sobre a difícil relação entre algo pesado com precisão, né? Você vai ficar experimentando então esse manuseio excessivo, né? E dificilmente chegar ao que é apropriado, o que não vai contribuir muito para a sua formação, né? Então isso é um ponto que aos praticantes de Wing Chun que querem experimentar essa natureza, né, do como o Leun Reun, né, que eles possam levar isso em consideração. O bastão precisa ser um peso apropriado, né? Não é nem pesado nem leve, né? E se você tiver que escolher, é melhor que seja um pouco mais pesado, né, para que você possa realmente ter essa experimentação de usar o seu corpo para fazer o bastão ficar leve. É a maneira como você encaixa o seu corpo no bastão que vai fazer com que ele fique leve. Ou seja, tem um exercício entre o praticante, entre o artista marcial e o instrumento, né? Se você chamar ele de arma, então isso ainda é mais importante, porque a conexão entre quem usa e a arma em si, né, ela é extremamente relevante nesse caso. Você precisa transformar aquilo em algo que é de natural uso para você. Então aí fica ainda mais sério se você chamar esse bastão de arma, né? E como dispositivo, como ferramenta, claramente ele tem um teor didático ali que está te empurrando para experimentar essa natureza. Perfeito. Vamos aqui o próximo trecho, então. Então, com isso, o que acontece? Fica evidente a oportunidade que ele me oferece. Por quê? Porque numa condição normal, e se ele me golpear aqui, observa, e eu estou aqui, ó, eu teria dificuldade em acertá-lo, ó. Eu não acertaria ele. Eu só consigo acertá-lo, por quê? Porque quando ele golpeou, eu estou aqui na condição de alcance graças ao meu adversário. Então é nesse sentido que é tão importante compreender quando que o adversário oferece a vitória. Tudo isso graças ao processo antecipatório do bastão, onde essa vitória foi trabalhada dentro de uma condição única. A condição única é a vitória, ela já foi
alcançada na pré-figuração. Ou seja, no momento em que ele decide, o meu adversário, me golpear, eu simplesmente agora, então, alcanço a minha envergadura que é necessária para também alcançá-lo. E quando eu tenho a habilidade de tirar o bastão dele da linha central, sem que o meu bastão saia da mesma, então assim eu alcancei a vitória. Então tem um ponto fundamental aqui que acho que é importante deixar claro para as pessoas. Quando nessa lógica do Wing Chun, uma das coisas que está sendo colocada é a capacidade de antecipar o movimento do outro. Não precipitar, não ser precipitado, não ficar ansioso, mas sim, de fato, antecipar. Você ser capaz de entendendo, de enxergando indícios no movimento do outro, indícios na situação, você ser capaz de antecipar as próximas etapas que vão acontecer. E figuração, ou seja, você conseguir enxergar algo antes de estar figurado, antes daquilo tomar forma. Isso é a pré-figuração. Então é importante entender isso para notar que o bastão no sistema Wing Chun, ele, a gente pode dizer que ele radicaliza essas questões, né? Ele o bastão torna essas questões não só importantes, mas torna elas essenciais. Se você não fizer isso, você não consegue nem pensar em acertar o outro. Eu acho bem interessante sobre a natureza do bastão. Eu acho que esse ponto muito claro, né, que o bastão realmente ele vai radicalizar. Eu concordo bastante aqui nessa sua fala, mas Felipe, o bastão ele radicaliza essa experiência da pré-figuração. E não é aqui, né, muitas vezes a gente recebe, o pessoal comenta, né, que a gente fica comentando só sobre noções, etc, mas é uma noção fundamental, né, porque você trabalhar de maneira antecipatória é muito diferente de você precipitar o seu movimento, de você ficar ansioso e agir, ou muito diferente de você tentar adivinhar o futuro. É você estar extremamente conectado à situação a qual você está vivendo, ao seu adversário ali representado, né? E a partir do que você, na sua relação com ele, como a gente comentou já em outros reacts, você conseguir antecipar o tipo de movimento que ele vai te oferecer. Para aí sim acontecer isso que o Grão-Mestre Léo está comentando, que é a vitória ser ofertada pelo seu adversário. Porque você está em relação com aquela pessoa, com aquela situação. Você está, de fato, observando e tomando proveito de tudo que aquela situação tem para te oferecer, né? Para isso, você tem que estar realmente e de maneira madura conectado com a situação. Você não pode fugir. Você não pode sair correndo e nem pode correr em direção ao perigo, vamos dizer assim, né? Não sei se você já ouviu que na guerra quem morre primeiro é o precipitado, né? O corajoso demais, né? Ou também eu tô totalmente covarde, né? Você precisa ser apropriado. Se você só foge, você toma tiro nas costas. Se você corre demais, você toma tiro, é o primeiro a tomar tiro. Então, como que você sabe se posicionar, né? E ali essa relação ali está bem explícita no contexto do uso ali entre o mestre Jarola e o Grão-Mestre Léo, porque você percebe no contexto em que está sendo construído ali, como o Grão-Mestre Léo estava fora da linha e ele vai retomar usando esse movimento Tanquan, né? O mestre Jarola, ele o tempo inteiro está no alcance, mas ele realmente o bastão dele está no alcance de atingir o Grão-Mestre Léo, mas ele só realmente entra em perigo quando ele resolve golpear, porque se ele ficasse na guarda, o bastão do mestre Léo não alcançava ele. Então você vê que tem uma relação interessante aqui sobre, né, você se coloca no alcance do outro quando você resolve lutar, né? Quando você resolve entrar no combate. E aí é onde está essa relação muito poderosa que é preciso todo artista marcial levar em consideração. Quais são as batalhas que você realmente precisa entrar? Porque muitas vezes não existe perigo, né? Não existe maneira de você ser atingido. Só existe quando você resolve entrar no combate. E aí você precisa ter maturidade para saber como entrar no combate. Porque todo combate que você entrar, você precisa saber entrar de uma maneira em que você não entre já tomando o golpe, né? Que é exatamente o caso ali. Porque quando o mestre Jarola resolve golpear, né? É claro, é uma demonstração, né? Ele resolve golpear. Você vê que quando o Grão-Mestre Léo retoma a linha,
e ele encosta no mestre Jarola, você vê que tem sobrado espaço ali. O bastão, se fosse para valer, o bastão atravessaria, ia empalar o mestre Jarola, atravessaria ele ali com sobra. Quer dizer, tem quase assim, vamos dizer, quase 1,5 metro ainda sobrando de disparo ali, que o grão-mestre Léo nem faz. Você vê que ele só encosta assim no Jarola e o Jarola já sai, né? Então você vê que é quase abusivo a relação, né? Quando você resolve entrar no combate, você entra de qualquer jeito. Se o outro realmente recuperar ali e aproveitar essa sua entrada, né? É muito desproporcional o ganho que o artista marcial atento, realmente conectado na situação que está acontecendo, tem, né? A vantagem é abusiva, ela é sobrada, né? Então ali tá bem explícito ali o quanto que sobra de movimento ali, né? Impressionante. Sim, a gente pode fazer, se quiser, uma analogia. Toda analogia ela é limitada, né? Mas é um duelo de pistola com um tiro só, né? Então, se só tem um tiro, o outro só tem um tiro, como é que vai ser a sua abordagem? E não está definido quem começa. Então, como é que você faz? Você atrai, dá vontade do outro acertar você? Você fica escondido? Como é que é? Então, todo esse processo vai levar você a desenvolver ferramentas e atributos para conseguir lidar com um controle emocional, com uma regulação emocional superior com uma situação de estresse. Então, faz muito sentido para a posição em que o bastão está dentro do sistema 21. Faz muito sentido do tipo de ferramenta que é. E até como você falou, né? Você pode encarar como uma ferramenta, você pode encarar como uma arma, talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. E porque isso exige essa capacidade emocional e estratégica para você lidar, né? Exige essa maturidade para você poder extrair Kung Fu desse processo, né? E certamente é um Kung Fu que vai ser muito útil para o nosso dia a dia, onde o tempo todo acontecem situações onde você não pode errar. E você tem que ter a capacidade de saber esperar e saber quando esperar e saber quando agir. Exato, saber ser apropriado, né? É uma ferramenta Kung Fu, uma ferramenta, né, para você lidar exatamente com esse tipo de distúrbio, que é, né, o excesso de ansiedade, porque alguma ansiedade sempre é comum, mas a gente percebe que há muitas pessoas que sofrem de um excesso de ansiedade. Isso sabe, aquele excesso de futuro constante ali no dia a dia dela, ela está constantemente sofrendo com algo que ainda está distante para ser realizado. E o Kung Fu, como uma ferramenta para isso, é fundamental, né? E ali, nessa experiência marcial do bastão, isso é radicalizado, porque você precisa saber esperar o momento adequado. Ou seja, tem um exercício ali de uma espera estratégica, né? E de um movimento preciso, né? Que precisa ser estratégico na sua escolha e no seu momento, no seu timing, né? No seu momento de realização. É uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de desenvolvimento. Sim. Vamos para o último trecho agora. Antes do último, vou colocar dois comentários, um par de comentários aqui, que conectam com o último trecho do vídeo. Então, aqui temos dois comentários. O Marcos, né, que reforça que parece difícil e desconfortável o uso do bastão, e falou que o combate, né, a gente pode dizer assim, ele como combate, mas a gente pode pensar entre aspas isso, né, é igual à situação. E aí ele pergunta se esse combate fosse contra um adversário com facas ou só com as mãos, como seria para dominar o oponente. Aqui o Frank fala que os filmes fantasiam muito, que no duelo de armas, né, se vence com 1 ou 2 golpes. E a vitória, né, seria, nesse caso, a morte da pessoa. E, logicamente, ele reforça que é a opinião dele. Achei dois comentários interessantes, e para deixar eles conversarem como trecho do vídeo, que eu vou colocar agora. Como vimos, o bastão do Wing Chun é um elemento fundamental para a evolução da inteligência estratégica. Me parece que é a prova cabal que o sistema Wing Chun valoriza o combate simbólico, visto que seria impossível pensar esse tipo de bastão como um instrumento cotidiano de defesa pessoal. A previsibilidade de ataque faz com que concentremos ao extremo na antecipação do movimento, que é a chave para nos conduzir à vitória. Esse trecho é muito importante
exatamente para responder os comentários, principalmente o primeiro comentário, né? Que ao ver a demonstração, começa a pensar num uso, digamos assim, por exemplo, de defesa pessoal. Como colocado, né, quando a gente fala de combate simbólico, é o entendimento de como você usa o símbolo do combate como ferramenta pedagógica. Então, é exatamente transformar essa situação em uma situação de estudo. Então, claramente, o bastão não vai ser um bastão usado para, por exemplo, uma situação de defesa pessoal. Acho bem improvável que você, por acaso, esteja com um bastão de 3 metros na rua e precise se defender com esse bastão. Claramente é um bastão de estudo. Então, ele está estudando condições e propostas e atributos de um sistema defensivo. Então, é bem interessante saber quando, né, a gente, nesse caso, enxerga o bastão como uma ferramenta de um sistema de conflito. E nessa ferramenta, certamente, ele vai ficar mais próximo da proposta do segundo comentário, que é o quê? Né? De fato, você fazer um movimento. É muito diferente do filme, né? Nos filmes tem toda uma fantasia, de fato, e toda uma liberdade poética para valorizar plasticidade e impacto visual. Quando a ferramenta começa, o que ela vai precisar é o quê? Exatamente o movimento definitivo. Ela vai valorizar a eficácia do seu movimento. Exato. É muito difícil para o cinema, né, você construir uma cena dramática, né, de combate e usar a lógica profunda de um sistema marcial, né, de uma arte marcial, que é ainda mais nesses casos, né, onde você vai realmente demonstrar qual que seria o combate com bastão. Seria alguém tomando uma bastonada e o outro caindo. Acabou, né? Seria só isso. Plasticamente não funciona muito bem. E é interessante quando você vê nos filmes, né? Inclusive até como que o roteiro trabalha para a pessoa encontrar um bastão disponível, né? Quer dizer, nos filmes do Ip Man, por exemplo, você vê que ele encontra os bastões nos lugares mais aleatórios, tira de uma janela, cai de algum lugar assim, aparece um bastão, quando já não é proposto um duelo, né, de bastão contra bastão. Então, são situações que realmente não são comuns. Então, claramente, esse instrumento ele não é um instrumento de defesa pessoal do dia a dia. Né? Você não vai... Você poderia até falar, não, porque hoje tem bastão retrátil, né? Mas um bastão retrátil de 3 metros talvez poderia ser uma coisa menor. Então, não é o caso aqui. Né? Então, eu acho que esse ponto que você comentou, mestre Felipe, que o grão-mestre Léo, ele comenta ali no final, né, ele faz esse comentário final, é muito importante entender esse dispositivo como um elemento simbólico do desenvolvimento pedagógico da sua experiência marcial. O que não quer dizer que você diminui a marcialidade, é muito pelo contrário. A marcialidade aqui é altamente intensa. Né? O perigo, inclusive se uma coisa que a gente não comentou, mas é que você pode reparar no vídeo, né? O mestre Jarol está usando um colete de proteção. Por quê? Porque pode machucar. Né? Então é uma experiência radical. Né, o artista marcial que está experimentando bastão, ele realmente precisa saber se colocar. Por isso é um domínio maduro. Você tem que ter já alguns anos de Kung Fu. Não é algo que você começa já chegando para experimentar. Você precisa construir um Kung Fu para chegar a esse momento de experimentação onde você realmente se coloca dentro de um limiar de risco ali e é possível que se machuque. Né? E para isso você precisa ser um artista marcial que inclusive saiba lidar com essa situação de inclusive poder eventualmente se machucar. É claro que né? Como era o caso do mestre Jarol ali, hoje tem várias formas de você se proteger e etc. Então é possível você ter uma experiência de alta intensidade com proteção, né? É extremamente possível. E os comentários são interessantes por causa disso, né? Porque você vê ainda existe uma certa infantilidade na internet, né? Você perceber como que as pessoas ainda misturam muito esses assuntos, né? A experiência de uma arte marcial com a experiência de uma defesa pessoal, com o conceito de luta, né, ou a ideia de combate, né, com os esportes de combate. Né? Então, assim, existe uma série de misturas nesses conceitos que são coisas totalmente diferentes. Né? Então, o primeiro comentário, claro, é muito bem intencionado ali, né, muito respeitoso, ele está tentando fazer uma aproximação de uma ideia de defesa pessoal que não é possível. Né? Essa aproximação não é realizável com um bastão desse tamanho, fora na construção de um roteiro mesmo de um cinema.
E agora você percebe no segundo comentário, né, mais próximo dessa lógica que a gente comentou, né, do movimento de definição, né, um movimento que você define a situação. Embora eu discorde também ali, porque você pode estar numa situação de uso de armas e você pode chegar num ponto onde a outra pessoa percebe que ela não é um caminho que ela deve continuar, então ela desiste. Então não é pressuposta a morte, né? A premência de morte está presente num combate real, vamos dizer assim, né? Tá presente. Mas se as duas pessoas tiverem inteligência estratégica, elas vão perceber que não vale a pena. Né, que alguém de fato vai morrer. Então, se você perceber que é você, espero que você saiba recuar e falar, bom, não é aqui o caso, não estou a fim de morrer agora, então eu vou recuar. Né? O que é lamentável muitas vezes quando a gente percebe que é uma imaturidade que conduz a pessoa para uma fatalidade. Então, nesse ponto, o artista marcial precisa trabalhar sempre com essa cabeça, sabe, de entender que a vida ela é preciosa. Né? E nós entendemos o combate, entendemos a premência de morte como algo fundamental no estudo da arte marcial, exatamente porque a gente valoriza a vida. Ou seja, a gente gosta de viver. E por gostar de viver, né, a gente pratica uma arte marcial que nos coloca em contato com a lógica da morte para exatamente saber valorizar a vida. Né? Acho que é um ponto muito importante de ser sempre lembrado. Né? Não é porque você é um artista marcial experiente que você deve pular para cima de qualquer situação de perigo. Você tem que saber fazer uma análise estratégica dessas situações e saber como entrar. Né? A gente mais cedo comentamos sobre isso, como escolher os seus combates para que você possa entrar com a sua guarda fechada, né? E ser capaz de sair deles com um resultado efetivo. Sim. E como comentário final, queria reforçar essa noção de combate simbólico, né? E, né, de onde vem isso, né? Por que a gente usa esse termo? É interessante notar e saber que gerações antes da gente notaram isso já, pessoas notaram isso, e uma situação de risco, ela traz um outro nível de atenção. Ela exige, né? Ela não pede, ela exige um outro nível de atenção. Você não consegue pensar em outra coisa quando alguém está vindo socar você, por exemplo, ou está vindo um bastão, está vindo em sua direção. Você não consegue pensar em outra coisa que não nessa situação. Sua cabeça não consegue fugir para outra coisa naquele momento. Então, esse estado de atenção plena, se a gente pode colocar assim, ele é praticável. Você pode sistematizar um processo em cima disso. Você pode desenvolver uma pedagogia a partir disso. E isso está dentro da lógica do que é um sistema de Kung Fu. Como transformar essa sensação não numa morte, porque ninguém quer morrer, mas sim explorar, desenvolver e construir em cima dele. Você transforma esse combate num símbolo. Então você pode errar, tentar de novo, errar, tentar de novo. Então isso gera um processo. Então quando a gente fala em combate simbólico, quando o grão-mestre da Moura fala em combate simbólico, ele está falando dessa habilidade profissionais de trabalhar esse limite para a mente poder se desenvolver nesse nível de exigência. E, logicamente, se você começa a desenvolver uma capacidade de lidar com situações complexas e que demandam sua atenção plena, você começa a conseguir, talvez, usar isso em qualquer momento. Você começa a ter atenção sobrando em outros momentos mais simples. E essa é a ideia, para que na vida a gente possa fazer escolhas melhores. Né? A gente não ficar, né? A gente não, né? Se no movimento a gente morre errando, né? Que a gente não faça isso na vida, né? Que a gente consiga fazer escolhas mais inteligentes, mais estratégicas. Excelente, né? Concordo 100% aqui, mas Felipe, excelente escolha de palavras, né? A gente proporciona dentro dos nossos polos, né, do Safeguard Group, esse é um ambiente que a gente proporciona, né? A gente proporciona ambientes seguros para que você possa viver uma experiência marcial intensa, na qual o seu cérebro não faz diferença, porque quando vê um bastão como aquele assim próximo ao seu rosto, quando vê uma mão próxima ao seu rosto, o seu cérebro não faz diferença de que aquilo é real ou não, se aquilo vai te machucar ou não. O seu cérebro entende que aquilo é um perigo, né? E é o limiar dessa experiência que conduz para essa atenção plena constante.
né? E por isso a importância, né, de uma transmissão qualificada, de tutores que sabem o que estão fazendo, né, para que você tenha uma experiência de fato construtiva, né? Porque você pode muito bem ter experiências marciais que vão te machucar para que você, ao longo de muitos anos, depois de muitos machucados, você desenvolva essa capacidade, o que não me parece muito produtivo. Ou experiências marciais infantilizadas, que a gente vê muito também por aí, né? Que foi aquela coisinha de golpeia aqui, não sei o que, quer dizer, coloca você num ambiente mais infantil, onde você não tem o perigo, mas te simula uma experiência de uma arte marcial. Também acho prejudicial, né? Pelo menos para a experiência que a gente está proporcionando e procurando proporcionar aqui, que é a experiência de desenvolvimento humano. Mas agora, se você está procurando uma arte marcial para fitness, para qualquer outra coisa nesse sentido, aí tudo funciona e tudo tem seu propósito, tudo se encaixa em alguma necessidade humana, né? Mas o nosso propósito aqui é conduzir as pessoas para um desenvolvimento profundo, né, da sua humanidade. E para isso experimentar a premência de morte, observar que é necessário a sua atenção plena em cada situação que você se coloca, né? Isso são conceitos fundamentais, noções fundamentais que a gente pretende desenvolver com quem nos procura para trabalhar e experimentar, no nosso caso, o sistema íntimo. Perfeito, mestre Quintela. Então, agradecer, né, novamente a chance de a gente poder conversar sobre um tema tão bom, né, e reagir aos vídeos do nosso Sifu. Né? Convidar a todos a assistir o canal Kung Fu Life sempre, né? Comentar aqui também para a gente poder responder perguntas, tá? Estamos sempre à disposição. E agradecer a audiência de todos. E, logicamente, convidar todos para o próximo vídeo. Né? É isso aí. Obrigado, mestre Felipe. Convido também a todos aí para seguir a gente, curtir, né? Sigam os dois canais aqui, o Insight Kung Fu, né, e o Lin Fa Mo Kung, né, para que a gente possa conversar com o máximo de pessoas possíveis. A gente está gostando bastante, né, dessa oportunidade de fazer esses reacts do nosso Sifu, né, o Grão-Mestre Léo, e poder expandir mais esse tipo de estudo para a comunidade interessada. É isso. Um grande abraço a todos.